Café com Leite, com músicas de qualidade, com boas histórias, com informações relevantes, com pessoas que fazem acontecer, com o melhor de Nova Petrópolis e região. E seja bem-vindo 2026, seja bem-vindo você, obrigado pela companhia. O nosso Café com Leite está no ar aqui todos os dias pela Inova Multi. Somos Multi porque seu mundo é assim, estamos em múltiplas plataformas. Inova FM, frequência 87.5, inova.tv.br, redes sociais e também nos aplicativos para TVs. Quase todos os aparelhos conseguem acessar a Inova, uma vez que desenvolvemos sistemas operacionais e você baixa o aplicativo das TVs a partir de 2022. Inova TV e pode nos ver. Seja bem-vindo então, você da Inova Multi, cada vez mais multiplataforma, e 2026 é o ano de sermos mais multi ainda, tá certo, pessoal? Desejando então um ano de prosperidade, de realizações, nesse primeiro encontro de 2026, que tenhamos saúde, que tenhamos disposição para colocar em prática aquilo que a gente quer para tornar Nova Petrópolis cada vez melhor. Com a parceria da Sicredi, juntos construímos comunidades melhores desde 1902. Cooperativa Piá, orgulho de sua origem. Petrópolis Boulangerie, presente na sua vida há 70 anos. Superlogrador está aberto, vai até o 12h30, depois abre às 2h e vai até às 8 horas da noite. E ainda com a gente Magazine Luiza, vem ser feliz, vem para o Magalu. Esse é o nosso Café com Leite que está no ar, tá certo, pessoal? Bom dia, uma boa semana a todos nós e uma excelente segunda-feira também. E a gente começa o nosso Café com Leite de hoje trazendo uma informação importante. Ela chamou bastante atenção aqui da região e eu achei é importante a gente compartilhar também, né? Compartilhar com vocês notícias que impactam a nossa região e como impactam. E a gente vai compartilhar com vocês então no nosso Café com Leite este projeto aí bilionário para a região das Hortênsias. É isso mesmo que eu acabei de falar, bilionário. Com metade do tamanho do Central Park de Nova York, nos Estados Unidos, e maior que os parques Ibirapuera e Vila Lobos em São Paulo somados, começou em Gramado, aqui na nossa região da Serra Gaúcha, a construção de um resort de R$1,5 bilhão de reais, que vai ter uma pista de esqui ao ar livre, uma fábrica de sorvetes, L ponto e até hospital, além de toda a estrutura hoteleira. A área de 205 hectares fica entre Gramado e o Parque Caracol, em Canela. Por conta do tamanho do projeto, ele será executado em fases. A primeira fase compreende o resort Clube Med, âncora do projeto, com 250 quartos, um centro de casamentos e outro de convenções. 20 casas que serão comercializadas no formato tradicional, unifamiliar, e uma pista de esqui outdoor, ou seja, externa, né? Conta Jaime Sirena, presidente do Sirena Gramado, nome do empreendimento. Sirena afirma que a pista de esqui será uma atração inédita no Brasil e a maior da América Latina quando ficar pronta. As obras da parte ambiental, que compreende a supressão vegetal, terraplanagem, implantação de canteiros, iniciaram em outubro deste ano. A parte de fundação está prevista para janeiro de 2026, ou seja, esse mês, e a entrega daqui a 1 ano e meio, em julho de 2027. O empreendimento já foi aprovado pela Fundação Gaúcha do Meio Ambiente, a FEPAM. O projeto prevê infraestrutura de saneamento, manejo sustentável de águas pluviais, segurança hídrica e áreas públicas qualificadas. O projeto é idealizado e financiado por Dodge Sirena, que trabalhou como empresário do cantor Roberto Carlos. Importante dizer que esteve em Gramado gravando o especial de Natal, e foi ao ar com uma ampla divulgação aqui da nossa região, sobretudo Gramado. Esse empresário, então, esteve à frente aí dos trabalhos do Roberto Carlos por cerca de 30 anos
Ele também trouxe ao Brasil artistas internacionais como Michael Jackson, Iron Maiden e Van Halen, e está envolvido na organização de festivais como o Rock in Rio e o Planeta Atlântida. Sirena entende que esse é um dos mais ambiciosos projetos turísticos e urbanísticos do Brasil, estruturados sobre o tripé hotelaria, entretenimento e imobiliário. O complexo turístico deve contar com parque de arvorismo, jardim botânico, orquidário e trilhas, além de uma área para a construção de um hospital, espaço para casamentos, também compreende aí um centro de convenções, um conjunto gastronômico com restaurantes temáticos, chocolateria artesanal, fábrica de sorvetes, adega com vinhos locais, spa, piscina coberta, sala de yoga e ambientes integrados à flora local. Diz ele, envolve residências, atrações culturais, experiências gastronômicas e espaços integrados à natureza, um modelo que garante longevidade e sustentabilidade econômica. O empresário também prevê que o projeto vai fortalecer a mobilidade, integrar bairros e valorizar o patrimônio natural, cultural e urbano de Gramado, impulsionando a economia local, gerando empregos diretos e indiretos, podendo chegar até 19 mil trabalhadores, considerando todas as fases do projeto. Também vai estar ampliando a arrecadação de impostos e atrair o turismo internacional. Uma estimativa do valor que o empreendimento deve movimentar por ano não foi divulgada, mas a grandiosidade desse projeto, que contempla, então, até um hospital, aqui no município vizinho de Gramado, é de a gente ficar impressionado. Com pista de esqui, fábrica de sorvetes e até hospital, ex-empresário de Roberto Carlos anuncia a construção de resort de R$1,5 bilhão em Gramado. O empreendimento é financiado pelo empresário Dodge Serena e deve ser maior em área do que os parques Ibirapuera e Vila Lobos em São Paulo somados e a metade do Central Park dos Estados Unidos. Mas o que eu quero falar, pessoal, não é especificamente só sobre esse projeto. Ele suscita uma outra coisa importante que a gente foi lá testemunhar e que isso serve de insights para a nossa Nova Petrópolis e região. Nesse local onde será construído este resort, ele vai interligar, já está interligando Gramado a Canela através de uma perimetral. Ou seja, se por um lado vem mais turistas, mais moradores, mais gente a se somar, a aumentar a população, seja aquela que é fixa, seja aquela que é flutuante, por outro lado, a infraestrutura anda para e passo, precisa andar. Senão, o município de Gramado, a cidade de Gramado para. E daí a experiência não é boa. Mas já há essa solução. E foi por ela que eu andei. Foi por ela que eu peguei meu carro e fiz a travessia Gramado-Canela sem ter qualquer dor de cabeça, sem ter trânsito, sem ter qualquer tipo de incômodo. Porque se pensa em soluções ao mesmo tempo que vem projetos grandiosos como esse de R$1,5 bilhão. Não só a infraestrutura também, a mentalidade, o mindset da população desses municípios ou das populações também está andando nesse sentido. Eu volto 23 anos atrás, quando trabalhei em Gramado e Canela, como jornalista, e eu lembro que em Canela eu fui cobrir uma situação de depredação de uma praça, uma pracinha pública simples, mas que a prefeitura tinha feito um projeto inicial de arborização. Plantadas árvores, alguns exemplares, e houve uma destruição.
houve um dano a esse patrimônio público e coletivo, porque indivíduos foram lá só pelo prazer de destruir. Assim o fizeram, depredaram a praça pública. E nessa conversa com moradores, está cristalina na minha memória o depoimento, o testemunho de um deles, que disse: Sóstenes, aqui em Canela, parte da população, disse ele, é porca. Eles não permitem que, se você plantar um canteiro de flores como há em Nova Petrópolis, da tua cidade, que eu já havia contado para ele, que aquilo permaneça. Eles levam embora. E estragam as plantas, como fizeram aqui, pelo simples prazer de destruir. O que eu encontro agora em Canela, depois de atravessar por essa perimetral, sem trânsito, sem incômodo, e aonde vai ser implantado um projeto de R$1,5 bilhão de reais, o que eu encontro? Uma Canela florida, um jardim da Serra Gaúcha. E isso me impressiona mais do que esse projeto que eu trouxe a informação para vocês, porque é mudança de mentalidade, é mudança de mindset, é posicionamento também da cidade. E isso é certamente também essa mudança de mentalidade, mindset, de que os órgãos públicos, as entidades, estão conseguindo fazer com que se assimile na população, ou naquela que antes, porque é parcial, obviamente, aqueles que depredavam, é uma parte da população que não tinha esse zelo pela sua cidade, que seja incutida nela a importância de ter uma cidade acolhedora, bonita, florida. E foi isso que eu vi em Canela. Canteiros enormes, floridos. Fiz uma foto, coisa mais linda. Um verdadeiro jardim da Serra Gaúcha. Como é Gramado, com canteiros cada vez mais floridos. Como a Praça das Bandeiras, como a própria RS 235, que atravessa aí a parte de Gramado também, a parte central, toda florida, muito bem zelada, muito bem cuidada. Mas Gramado já era, Canela não era. Mas Gramado já tinha flores. Canela era sombria, quando Nova Petrópolis já se destacava pelas suas flores, que ainda hoje se preserva um pouco daquilo que era nativo, aliás, daquilo que era da cultura local, né? A cidade que era das azaleias. Ainda há alguns canteiros, ou melhor dizendo, ainda há alguns resquícios de uma planta que era o símbolo de Nova Petrópolis, que deixou de ser, porque no passado Nova Petrópolis não cuidou não somente da planta, mas também de registrar a marca. E outra cidade registrou. Nova Petrópolis não cuidou bem dos canteiros, e as outras cidades estão cuidando, e que bom, para dar a uma região a dimensão de sermos uma região jardim. Ainda que Nova Petrópolis receba o título, ela colhe com isso. Todas estão plantando. A colheita é coletiva. Mas há de se avançar nesse sentido, porque enquanto outros estão se desenvolvendo, há projetos de R$1,5 bilhão, que não é o que Nova Petrópolis precisa, é importante deixar bem claro. Ter a clareza disso que Nova Petrópolis quer é importante também. Mas que aquilo que Nova Petrópolis tem de melhor precisa ser potencializado. E o tempo urge. As soluções não podem ser paliativas. Elas não podem ser apenas tapa-buracos. Elas não podem ser como tapumes que escondem salas desocupadas que não estão conseguindo serem alugadas, como fez numa galeria o proprietário que colocou a sua marca
em várias unidades para divulgar a sua empresa, porque lá essas salas ficaram desocupadas por bastante tempo e foi só aumentando. E, para não ser deprimente para os turistas que estão passando em Nova Petrópolis, perceber e levarem essa imagem de uma Nova Petrópolis que está sendo alugada, sendo vendida, ela decidiu fazer uma espécie de tapume. Colocou a sua marca em várias salas e deixou apenas as da frente para locação. É algo que é necessário a gente ponderar e refletir sobre soluções que possam mitigar essa problemática que só tende a aumentar. No último dia de dezembro, eu já acompanhava nas redes sociais uma loja e eu já sabia que o caminho dela seria esse. A proprietária, num vídeo de 10, 15 segundos, disse: estou fechando a minha loja. Essa problemática precisa ser atacada com seriedade, com arrojo, com ousadia, mas preservando aquilo que Nova Petrópolis tem de melhor, a sua identidade. As flores precisam, e elas estão aparecendo cada vez mais, tomar conta do nosso centro de Nova Petrópolis. O projeto Nova 2050 precisa tomar forma. E não é uma utopia. Foi pensado esse projeto. Há dezenas, quase centenas de cabeças que se debruçaram e, com a liderança de uma empresa que foi contratada para planejar Nova 2050, Nova de 2020 até 2050, e através desse pensar coletivo surgiu o plano de mobilidade e desenvolvimento estratégico para Nova Petrópolis por 30 anos. 5 já passaram. E o que foi feito? Plantio de flores é o início, é o básico. Canteiros lindos, maravilhosos, é obrigação para uma cidade que tem o título de ser o Jardim da Serra Gaúcha, que já tem dificuldade de competir com cidades como Dois Irmãos. O Natal já chama muito mais atenção nessa que é o portal para a entrada da Serra Gaúcha Dois Irmãos, e que tem um acesso também por Morro Reuter e Santa Maria do Herval, mais curto, com o destino que cada vez mais vai ser Gramado, Canela. Mas fazer o papel, o tema de casa, faz com que Nova Petrópolis tenha força de atrair turistas para cá, para experienciar o seu maior potencial, que é a sua identidade e a sua cultura. Mas isso precisa ser fomentado. Prefeito, o senhor tem que ser o entusiasta desse projeto. Foi o que disse Rubens Pesse ao encerrarmos o Nova 2050, com planejamento que previa ciclovias, que previa trânsito humanizado pelo centro da cidade. Nem carros praticamente passariam na nossa Avenida 15 de Novembro. Você pode deixar a utopia. E empresários disseram assim, alguns, que precisam mudar a sua mentalidade, o seu posicionamento. Se tirar o trânsito daqui, nós vamos ficar como São Sebastião do Caí. O entusiasta, a liderança, o prefeito que tem esse papel, como evocou Rubens Pesse à época, precisa desmistificar esse conceito, ele precisa fazer com que essas pessoas pensem diferente, com argumentos e com ações consistentes. É preciso demover essa mentalidade tacanha que acha que uma estrada
fluxo contínuo de carros, caminhões, veículos que não param. Se ela for tirada do centro da cidade, vai acabar com a cidade. Pelo contrário, a identidade da cidade é que se fortalece. Urge uma perimetral. Muitos já desistiram, Sóstenes ainda acredita ser possível, porque é um ano de negociações com a EGR, com o governo do estado. Vai ser implantado o Free Flow aqui em Linha Brasil. Dificilmente o governo vai voltar atrás. E isso é uma oportunidade para Nova Petrópolis, inclusive, negociar a possibilidade de, se a rodovia é estadual e passa pelo eixo central de Nova Petrópolis, será que não dá para negociar e fazer com que essa troca, nessa negociação, não possa se tirar os veículos pesados do centro de Nova Petrópolis, que prejudicam a imagem turística da nossa cidade, e aliviar o trânsito para que carros, para que patinetes, para que ciclistas, para que pedestres andem pelo centro, respirando o ar puro, cheirando apenas o perfume que deve exalar das flores que precisam ganhar dimensão em canteiros que não existem, mas que devem ser construídos. Este já é um dos maiores desafios do município de Nova Petrópolis. Sempre foi tirar o fluxo de veículos pesados do centro e depois transformar a nossa Avenida 15 de Novembro numa verdadeira vitrine germânica do que Nova Petrópolis também apregoa como deve ser, ou como almeja ser, ou como se vê como é, autenticamente germânica, com elementos da cultura germânica, com bandinhas, talvez as ruas, com festival do folclore mais contínuo, com apresentações ao longo da nossa avenida, talvez com palcos pequenos que possam o turista experienciar aquilo que Nova Petrópolis tem com muita força e que brilha aos olhos quem visita. Na minha casa hospedei durante 7 dias, dentro do projeto Airbnb, uma família que veio de São Paulo e ela volta encantada para a sua cidade de origem pela beleza que é a nossa cidade. E mais do que isso, a pessoa com quem eu falei, que é do marketing, que é especialista em marketing, que atua lá em São Paulo com grandes eventos, com a sensação de que a nossa região é linda, maravilhosa, de que Nova Petrópolis é algo diferenciado, mas que não é potencializado. Então, muitas vezes, para a gente saber como é a ilha ou a aldeia, como queira chamar, é preciso olhar de fora. Se a gente não pode sair, experienciar, e talvez esteja ligado umbilicalmente, por ser nativo daqui, é preciso viajar, conhecer, e daí ouvir pessoas que vejam a nossa região e implementar ações que são contemporâneas. A Airbnb, citei, isso é dos dias atuais. Uber ou inteligência artificial, outras tecnologias, são da contemporaneidade e cada vez mais serão acentuadas. E elas devem fazer parte da nossa vivência sem descaracterizar a identidade de Nova Petrópolis. Não queremos ser Gramado, já disse um prefeito no passado, mas nós temos que decidir qual Gramado que a gente não quer ser. Aquela do trânsito parado, mas que já resolveu o seu problema, criando uma perimetral que interliga com Canela, porque o problema não é um trânsito interno, e sim entre as duas cidades. Era esse problema já há uma avenida toda pavimentada, com uma paisagem lindíssima, e que ali vai
eclodir um projeto de R$1,5 bilhão de reais. Não queremos ser Gramado da artificialidade, que muitos dizem, mas nós temos que potencializar aquilo que Nova Petrópolis já tem de muito forte, que é a nossa cultura, a identidade arquitetônica, as manifestações na música, na dança, a própria fala, o dialeto, a indumentária, precisa ser potencializado, levando isso em consideração a contemporaneidade. O que era no passado não funciona mais. E eu provo para vocês, por essa experiência que tive, de ceder a minha casa e fazer uma viagem nesse período através do Uber. Não no mesmo período, mas uma coisa propiciou a outra. Então, pessoal, abrimos um novo ano. Temos que abrir também os olhos para tudo o que está acontecendo. Fico feliz da mensagem que o prefeito fez de uma forma tão informal, de uma forma tão natural. Nesta manhã, ao tomar o seu café, aparentemente sem um tipo de orientação de marketing no sentido técnico, talvez, obviamente, foi estratégico, mas fiquei muito feliz com esta mensagem que o prefeito Daniel Carlos Micaelsen deixou para a população. Ele que prometeu, inclusive, revitalizar a Avenida 15 de Novembro. Seria no segundo semestre desse ano que começariam as obras, e a gente fica ansioso, aguardando para que isso aconteça, para que tenhamos uma cidade ainda mais atrativa, ainda mais bonita, ainda mais Jardim da Serra Gaúcha, tomada por flores, tomada por uma mentalidade positivista, realista, e que torne Nova Petrópolis destino, porque se assim não for, nem de passagem ela será mais, porque outros caminhos estão levando os fluxos de turistas para Gramado, seja por Santa Maria do Herval, seja pela via expressa que será construída do aeroporto regional de Vila Oliva, em Caxias, direto com Gramado. Então é preciso fazer o dever de casa agora. E fico feliz ao ouvir que Daniel Carlos Micaelsen está empenhado para que esse ano seja o ano de Nova Petrópolis. Que assim seja, Daniel. Precisamos de ousadia, de arrojo, de um prefeito, como disse Rubens Pesse, no final daquele planejamento estratégico de desenvolvimento urbano, de mobilidade urbana e de desenvolvimento para Nova Petrópolis de 2020 a 2050. Ser um líder na acepção da palavra, ser alguém que se posicione diante da comunidade com argumentos, que se posicione com atitude, que se posicione com ações, que seja um entusiasta. Esperamos isso de ti e fiquei feliz com essa mensagem que deixaste hoje e eu reproduzo agora para encerrar o nosso Café com Leite. Petrópolis, 5 de janeiro, 5h50 da manhã, tomando meu café e ao mesmo tempo dando uma olhada nos principais projetos que temos para esse ano. São mais de 40. 2025 foi um ano de muito trabalho. 2026 vai ser um ano de muito mais trabalho, dedicação, empenho, entrega e de muitas inaugurações. Quero agradecer aqui a minha equipe de trabalho e seus colaboradores que estão comprometidos com as metas e objetivos. Que a gente possa chegar no final de 2026 com novos projetos para melhorar cada vez mais a qualidade de vida das nossas pessoas. Forte abraço a todos. Tá aí, pessoal, então, Daniel Carlos Micaelsen, prefeito de Nova Petrópolis, na sua mensagem, então, de ano novo, nos dando a expectativa de que teremos aí desenvolvimento para a nossa cidade, Jardim da Serra Gaúcha, capital nacional do cooperativismo, mais germânica da Serra Gaúcha. Quais mais títulos? Cidade educadora,
cidade acolhedora, mas que precisa, mais do que estar no slogan, ser efetivamente. Para a Sicredi, juntos construímos comunidades melhores. Cooperativa Apiá, orgulho de sua origem. Petrópolis Boulangerie, presente na sua vida há 70 anos, do Grupo Padaria Petrópolis. Superlogrador está aberto, vai até o 12h30, depois reabre às 2 e vai até às 8 horas da noite. E Magazine Luiza, vem ser feliz, vem para o Magalu. Esse foi o primeiro Café com Leite de 2026. Até mais, pessoal.